A noite de 1898 não trouxe alívio. O calor úmido de Petrópolis grudava na pele como um pecado confessado tarde demais, e o vento que descia da serra carregava consigo o cheiro de jasmim podre, terra revirada e algo que não se podia nomear, talvez medo, talvez sangue ainda fresco nas memórias de um país que havia trocado coroas por baionetas apenas 9 anos antes. O silêncio ao redor do palácio recém-erguido era obsceno, pesado, como se a própria noite se recusasse a testemunhar que estava prestes a acontecer. As janelas ainda cheiravam a verniz importado da França, os lustres de cristal pendiam como lágrimas congeladas no tempo, e o mármore italiano ecoava os passos de fantasmas, que ainda não sabiam que eram fantasmas. Aquele lugar, suntuoso, imperial, construído com o ouro de terras distantes e o suor de homens sem nome, jamais cumpriria seu destino. Jamais abrigaria bailes, jantares, a pompa de uma nobreza condenada, porque naquela noite de agosto, entre tapetes persas que nunca seriam pisados e cortinas de veludo que nunca seriam abertas, um segredo seria selado, um segredo que os livros de história jamais ousaram registrar. E tudo começou com ela, Cecília Mariana de Bourbon e Bragança. Tinha 22 anos e olhos que pareciam ter visto demais. Filha do coronel Augusto de Bourbon, homem cruel que fizera fortuna em fazendas de café regadas a sangue escravo, e que agora, após a abolição e a queda do império, buscava reerguer sua glória com pedras francesas e móveis vindos de Versalhes. Ela caminhava pelo salão vazio como quem atravessa um túmulo. Veste branco, sempre branco, a cor que seu pai exigia, símbolo de pureza que escondia tudo o que ela carregava por dentro. A luz das velas tremia contra as paredes, criando sombras dançantes que pareciam rir dela. Este palácio deveria ser nosso trono, dissera o coronel naquela manhã, os olhos injetados de ódio e aguardente. Mas os republicanos cospem em nossa herança. A princesa Isabel fugiu. O conde Dio teve suas propriedades roubadas. E, Anés, nós somos os últimos, os únicos que não se curvaram, mas Cecília sabia a verdade. Aquele palácio não era um trono, era um mausoléu, construído com a riqueza que seu pai arrancara da terra e dos homens, financiado com o ouro que ainda sangrava da França, onde as propriedades do conde permaneciam intocadas, enquanto o Palácio Guanabara, erguido por amor, por devoção à princesa, menos era profanado pelos novos donos do Brasil. A República havia tomado tudo, mas não tomaria aquilo. Ela ouviu os passos antes de viê-lo, ele se chamava Tomás. 35 anos, pele da cor da terra molhada após a tempestade, mãos grandes, calejadas, que sabiam erguer paredes e carregar o peso do mundo. Liberto pela Lei Áurea, 7 anos antes, ele permanecera, não por lealdade, mas porque não havia para onde ir. O Brasil livre era uma mentira contada aos que nunca precisaram ser livres. Ele trabalhava agora na construção do palácio, um dos muitos homens invisíveis que davam forma aos sonhos dos brancos, mas ele via Cecília, e ela via ele. Havia começado 3 meses antes, com um olhar prolongado demais. Depois, uma palavra trocada no corredor das cozinhas inacabadas. Então, um toque menos acidental, diziam ambos a si mesmos. Mas nada era acidental, não entre uma filha de coronel e um homem que ainda trazia nas costas as cicatrizes do chicote que seu pai empunhara pessoalmente. Você não deveria estar aqui, sussurrou Cecília, mas não se afastou quando ele surgiu da penumbra. E você? A voz dele era grave, carregada de algo que poderia ser desafio ou desespero. Dona do palácio vazio, andando sozinha como alma penada, ela sentiu o calor dele antes mesmo que se tocassem. O cheiro de suor, serragem, tabaco mascado, tão diferente dos perfumes franceses que seu pai a obrigava a usar. Tão vivo. Meu pai quer abandonar este lugar, disse ela, a voz tremendo. Diz que é amaldiçoado, que a República envenenou tudo. Amanhã partiremos, e tudo ficará vazio. Os dedos dele encontraram os dela no escuro. Um gesto pequeno, imenso. Talvez seja melhor assim. Lugares como este são construídos sobre ossos. Eles não deveriam. Sabiam disso. Cada fibra de seus corpos gritava o perigo, a impossibilidade, a condenação que viria. Mas o desejo não obedece a leis, nem do romance, nem de impérios caídos, no quarto que jamais seria habitado, entre lençóis que cheiravam a novo e a desperdício.
Cecília e Tomás cruzaram a linha que separava olhares de corpos, palavras de gemidos abafados, civilização de carne pulsante. As mãos dele, ásperas, desenhavam mapas em sua pele branca, menos cada toque, uma transgressão. Cada suspiro, uma blasfêmia contra tudo que o Coronel Augusto representava. Ela chorava enquanto beijava. Ele tremia enquanto a despia. Não era amor, talvez, ou era o único amor possível em um mundo que os havia ensinado a se odiarem antes mesmo de se conhecerem lá fora. A noite avançava. O palácio permanecia mudo. Cúmplice! O grito rompeu o silêncio como um tiro. O Coronel Augusto de Bourbon tinha encontrado a filha. Ou melhor, tinha encontrado a mancha de sua honra. O pecado que confirmava todas as suas suspeitas sobre o mundo podre que a República criara. Ele estava bêbado, sempre estava, mas a fúria era sóbria, afiada como navalha. Tomás não teve tempo de fugir. 4 homens, capangas, que o coronel mantinha, mesmo após a abolição. Homens que ainda viviam como se fossem senhores e escravos, o arrastaram para o jardim frontal. Cecília gritou, implorou, mas o pai a esbofeteou com tanta força que ela caiu sobre o mármore frio. O sangue escorrendo de sua boca misturando-se às lágrimas. Você deu nossa carne a um... O coronel não conseguiu terminar. A palavra morreu em sua boca, substituída por cuspe e ódio. Tomás foi espancado ali mesmo, sob a luz da lua, que testemunhava tudo e nada. Cada golpe ecoava pelas paredes vazias do palácio. Cada gemido de dor tornava-se parte da fundação daquele lugar amaldiçoado. Cecília assistiu. Seu pai a obrigou a assistir. Isto, rosnou o coronel, apontando para Tomás caído, é o que acontece quando se esquece quem somos, quando se confunde liberdade com igualdade. Este palácio é nosso último bastião, e eu não permitirei que seja profanado como profanaram o Guanabara, como profanaram tudo que a princesa Isabel e o conde construíram. Mas ele mentia. Não havia bastião. Havia apenas ruínas de um império que jamais voltaria. Ao raiar do dia, o coronel ordenou a partida. As carruagens foram carregadas às pressas, os trabalhadores dispensados sem paga completa. O palácio menos com seus lustres, seus tapetes, seus móveis importados, suas promessas de grandeza menos foi trancado, abandonado. Cecília olhou para trás uma última vez. Tomás estava desaparecido. Alguns diziam que fugira, outros que fora jogado numa vala, como tantos outros. Ela nunca saberia. Dentro do palácio, tudo permaneceu intocado, como se esperasse, como se soubesse que aquela noite de agosto de 1898 havia selado seu destino para sempre. Dizem que o palácio ainda está lá, devorado pelo tempo, pelas vinhas, pela vergonha de uma classe que quis ser realeza num país que não tinha reis. Dizem que se você passar na madrugada, ainda pode ouvir gemidos, de prazer ou de dor. Ninguém sabe ao certo. O Brasil trocou sua coroa por uma bandeira positivista. A princesa Isabel morreu exilada. O Palácio Guanabara foi roubado pela República. E este outro palácio, este que deveria abrigar sonhos imperiais, tornou-se túmulo de um amor impossível e da hipocrisia de quem construía palácios sobre corpos. Mas a história não termina aqui, porque em 1898, nas sombras daquele lugar esquecido, algo mais aconteceu. Algo que só seria descoberto décadas depois. E você precisa saber.